Queridos, amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Estamos aqui para o 5º dia dessa campanha, né? Que privilégio, que honra estar com vocês nessa noite. Nós somos da cidade de Cianorte, né? Estou bem longe de casa, saí de lá, o sol estava rachando, cheguei aqui no frio, né? Mas graças a Deus, tivemos uma viagem abençoada, tivemos uma viagem tranquila, e eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo, eu estou muito preocupado, né? Porque eu viajei mais de 500 quilômetros para estar aqui hoje, e eu espero que o Espírito Santo corresponda às expectativas dos irmãos. Eu espero que Deus corresponda à expectativa de cada um. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Mas antes disso, eu quero agradecer pela oportunidade que o pastor Mário, a pastora Maria está nos dando nessa noite, né? Uma responsabilidade muito grande que eu quero honrar. E eu quero agradecer, meus queridos, pela oportunidade e pela confiança de confiar o seu altar para mim. Quero apresentar minha esposa, a pastora Mônica. Se coloquem em pé aí, a mulher mais linda do Brasil e do mundo, né? Daí essa minha esposa. Estamos casados há 11 anos, estamos indo para 12 anos, né? Ela tem essa cara de novinha aí, ela é novinha, tá? Mais nova que eu, pelo menos. Deus abençoe minha esposa. Queridos, quero agradecer pela oportunidade mesmo. Eu tenho aqui o abençoado irmão Elias, né? Elias já está acostumado a me ouvir ministrar, né? Elias volta e meia está lá em Cianorte ouvindo a gente ministrar. E eu vou tentar fazer um pouco melhor, porque lá a gente está acostumado, né? E aí o pessoal está acostumado com a gente também, então a gente acaba ficando mais tranquilo. Mas eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Queridos, eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração com você. Mas antes de fazer essa oração, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O livro é 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. O capítulo é 5, o versículo é 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, queridos: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Feche seus olhos onde você está, curva a sua cabeça, levantemos a nossa voz de oração. Pai querido, Deus amado, Deus de poder, Tu sabes, ó Senhor, que eu sou limitado. Tu sabes, ó Deus, que eu sou pequeno em conhecimento, sou, Senhor, limitado em sabedoria. Mas Deus, eu sou um apaixonado pela Tua palavra, sou um apaixonado pela Tua obra. E Deus, eu quero me dispor nessa noite a ser usado como instrumento para abençoar essa igreja. Deus, apesar dos meus pecados, apesar das minhas limitações, apesar de mim, Senhor, me usa para falar com a sua igreja. Deus, em nome de Jesus, ilumina o coração e a mente dos teus filhos nessa noite, para que eles possam absorver a tua santa palavra, para que eles possam receber aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para estar ministrando aos teus filhos nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo mal seja repreendido, que todo empecilho, todo atrapalho, Senhor, para que essa palavra flua no coração dos teus filhos, seja repreendido nessa noite, e que somente o teu Espírito Santo haja nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, podemos acertar nessa noite. O tema proposto hoje é proteger as nossas famílias dos ataques de Satanás. Proteger as nossas famílias dos ataques de Satanás. Queridos, nós talvez estejamos vivendo no pior tempo, ou talvez nós estejamos vivendo no tempo em que mais o inimigo tem atacado as famílias. Nós nunca vimos, não há precedentes na história de tantos ataques em todas as áreas da família como nós temos vivido hoje. Os filhos têm sido atacados,
desde criança, os jovens, os maridos, as esposas, todas as áreas da família têm sido bombardeadas por ataques de Satanás. Por ataques que diariamente nós vivenciamos, que diariamente nós presenciamos. Se você ligar a sua TV, você vê coisas acontecendo que são terríveis para a família, e em todos os lugares. Essa semana eu dizia na igreja, na ministração que eu fiz lá, nós temos visto que a França tem sofrido agora, mas a França foi um dos primeiros países do mundo, ou da Europa, a defender a família diferente. Foi o primeiro país a destruir a família como nós conhecemos. Naquele início, quando eles começaram, na década de 70, 80, a aceitar coisas que vai contra a palavra de Deus em seu país, talvez eles não viram tantas diferenças. Mas passados alguns anos, hoje a maior taxa de suicídio da Europa é na França. Ataques têm acontecido constantemente naquele país. Aquele país tem sido dominado pelo ateísmo, as pessoas não acreditam mais em Deus. Mas isso tudo são consequências de ataques que o diabo fez, que Satanás fez contra a família daquele país. E ninguém se posicionou. Ninguém se posicionou para fazer alguma coisa. Eu dizia na igreja essa semana, querido, que se existe alguém que pode proteger a família, se existe alguém que pode fazer alguma coisa para salvar a instituição família, essa instituição é a igreja. Se a igreja não se posicionar, se nós como cristãos não protegermos a família a qual Deus nos ensinou, que é a família que agrada o coração dele, querido, ninguém mais vai defender. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas antes de nós entendermos nessa noite, qual é o que nós podemos fazer para defender a família, nós precisamos entender de que maneira temos sido atacados, de que maneira temos sido bombardeados pelos ataques de Satanás. E por que ele faz isso, querido? Por que o diabo ataca tanto a família? Sabe que o diabo ele tem muita inveja de Deus. E foi dito aqui nessa noite que o diabo ele não tem poder contra Deus. Ele não tem forças contra Deus. Mas a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, que a todos aqueles que creram, foi dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Todos nós que cremos, foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então nós nos tornamos parte da família de Deus. E o diabo, não conseguindo tocar na soberania de Deus, ele fica procurando brechas em nós para tentar atingir a Deus. Se você olhar lá no Estado Islâmico, alguns anos atrás ficou uma imagem muito famosa no Oriente Médio, quando o Bush mandou as tropas para o Oriente Médio, para o Iraque, para o Irã. Eles pegavam aquelas placas que tinham a foto do Bush, e eles jogavam no chão e pisavam, dizendo: olha, nós estamos humilhando você, nós estamos pisando em você. Ou seja, eles estavam pisando na imagem, porque eles não podiam tocar no próprio Bush. E quando o diabo consegue tocar em nós, de certa forma ele está dizendo para Deus: olha, eu não posso tocar em você, mas na sua imagem eu posso tocar. Então nós precisamos cuidar da nossa imagem, nós precisamos cuidar da nossa família, porque nós somos representantes de Deus na terra. Então o diabo ele tem Deus e ele tenta nos destruir para tentar tocar em Deus, porque no próprio Deus ele não pode fazer isso. Além disso, a família é a base da sociedade, é a base da igreja. Sem família não existiria uma sociedade coerente, pelo menos, não existiria uma igreja sã, saudável. O diabo tenta destruir a família porque a família faz parte do plano perfeito de Deus. Antes que Deus criasse qualquer coisa, Ele instituiu a família. Ele instituiu o homem, Ele instituiu a mulher e disse: vai, multipliquem-se e dominem a terra. Ou seja, Deus, a família é um projeto perfeito de Deus. E tudo aquilo que Deus faz, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer de alguma forma destruir, ele quer de alguma forma atacar para jogar por terra. E nós precisamos, queridos, estar atentos a essas coisas.
A igreja, por muitas vezes, ela fica parada e fica inerte. Me recordo de um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo assim: ei, irmãos, já é hora de vocês acordarem, despertarem do sono, porque a volta de Cristo está agora mais próxima do que quando cremos. Paulo disse isso há 2000 anos atrás aos Romanos, que era hora de despertar. Você imagina agora, 2000 anos se passaram, como a volta de Cristo está mais próxima. Paulo disse: olha, é hora de despertarmos, é hora de abrirmos os olhos para o que está acontecendo, porque Jesus está voltando mais rápido do que você imagina. Isso há 2000 anos atrás, queridos. E hoje nós temos visto quanto o inimigo tem dominado esse século, quanto o diabo tem dominado esse século, escravizado famílias e mais famílias, destruído famílias e mais famílias, tentando implantar uma cultura diabólica, tentando implantar uma cultura de pecado, onde tudo parece normal, onde tudo parece que é natural. Sabe, queridos, a família é um projeto de Deus e o inimigo não quer ver isso acontecendo, sendo um sucesso, mas a família nasceu por Deus para ser um sucesso. Aleluia. Glória a Deus. E talvez você está aqui nessa noite e você diz: pastor, o senhor não sabe a situação da minha família. Querido, a sua família foi criada para dar certo. A sua família foi criada para ser um sucesso. O seu casamento foi feito para ser uma bênção. O seu relacionamento com os seus filhos foi feito para ser uma bênção. Mas muitas vezes você sabe por que não está uma bênção? Porque o inimigo tem atacado as famílias. O inimigo tem bombardeado as famílias. E muitas vezes nós não estamos vendo. Muitas vezes nós estamos dormindo. Muitas vezes nós estamos parados e achando que nós não podemos fazer nada. Querido, daqui a pouco eu quero ler um texto com você, que você vai ver quanto você tem autoridade, o quanto Deus te colocou nessa família. Talvez está só o marido aqui, a esposa ainda não serve a Deus. Talvez está só a esposa aqui, o esposo ainda não serve a Deus. Talvez está o casal e os filhos não servem a Deus. Talvez está os filhos e os pais não servem a Deus. Mas se Deus te colocou aqui, se Deus te plantou aqui, é que você precisa fazer algo dentro da sua família. Deus te chamou para fazer algo naquela família. E se Deus te trouxe aqui, é através da sua vida que Ele quer fazer. O diabo quer atacar a família, porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir amor. Porque a família é o futuro da pessoa, das pessoas. Porque na família existe um ambiente de cura, de restauração, de provisão, de proteção. A família tem esse ambiente, querido. Na família que nós aprendemos a ajudar as pessoas, na família que nós aprendemos a amar, na família que nós aprendemos a compartilhar, na família que nós aprendemos a nos preocupar uns com os outros. A família nos ensina isso. E o diabo não quer isso. Ele quer as pessoas cada vez mais isoladas, cada vez mais separadas. Sabe, queridos, nós temos vivido uma época de redes sociais, de internet. Querido, isso pode ser uma ferramenta extraordinária para abençoar a sua vida, para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu ministério, para abençoar o seu trabalho. Mas também isso pode ser uma maldição grave na sua vida, se você não souber usar, se você não souber administrar. Porque as pessoas se isolam, as pessoas se distanciam. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de se comunicar umas com as outras. Você vê nas igrejas, às vezes uma pessoa não conversa uma com a outra. Na igreja ela não consegue, mas ela entra num grupo, ela conversa com aquela pessoa como se fosse a melhor amiga dela. Querido, isso é muito sério. Você não consegue conversar com o irmão, dar um abraço no irmão, dar um sorriso pro irmão, mas você consegue mandar uma carinha sorrindo no WhatsApp. Sabe, às vezes a gente não vê essas coisas pequenas que acontecem, mas isso está distanciando as pessoas. Eu estava aqui, eu estava aprendendo com o pastor Mário. Que homem abençoado, que homem amoroso. Eu estava olhando para ele e falei: eu preciso ser assim, eu preciso aprender isso. A minha esposa falou para mim: você precisa fazer assim também. Ela falou para mim ali: chega e abraça e diz que ama. Eu falei: que lindo isso. Isso é relacionamento. Isso nasceu no coração de Deus, queridos. Se eu tivesse vindo de Cianorte aqui
e não tivesse ministrado, só de eu ter visto isso, eu já teria aprendido demais. Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. A igreja precisa trazer isso para as pessoas. Esse carinho, esse amor, esse abraço. O pastor Celso aqui, de Curitiba, esteve ministrando na nossa igreja alguns dias atrás, lá em Cianorte, e ele disse isso. Ele falou que ele tinha muita dificuldade de abraçar as pessoas, ele abraçava de lado. E aí Deus começou a quebrar, ele falou assim, abraça a pessoa, diz para ela que ela é importante. Ele falou que teve que mudar o comportamento dele, porque era um desafio muito grande para ele. Mas cada vez mais, querido, a internet, as redes sociais, a pessoa parece a pessoa mais desenvolta do mundo e conversa, e digita rápido, e chega na igreja, ela se isola, fica lá no cantinho quietinho, não vê a hora de acabar o culto para ir para a rede social. Querido, isso é estratégia de Satanás. Não estou dizendo, querido, não estou fazendo nenhuma pregação contra a rede social, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo somente que nós precisamos ficar com os olhos abertos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Jesus e poder. Nós temos tido um privilégio tão grande, queridos. Cianorte tem sido uma bênção. E nós temos ganhado muitos jovens. Hoje nós temos uma rede de jovens lá que reúne por volta de 100 jovens no sábado à noite. E nós temos trabalhado muito isso com os jovens. Aí eles têm relacionamento. Eles vêm para a rede no sábado, acaba a rede, eles vão para um lugar onde tem uma janta, onde eles conversam, onde eles se familiarizam, onde eles se relacionam. Não somente nos grupos de redes sociais, mas que um aprenda a olhar no olho do outro, que um aprenda a abraçar o outro, que um aprenda a dizer, olha, você é precioso para Jesus. Essas coisas que eu estou dizendo que nós não podemos perder, querido. O diabo tem tentado fazer isso, ele tem tentado destruir a família, porque ele sabe que dentro da família nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros. Dentro da família nós aprendemos aquilo que é importante, aquilo que tem valor. Nós aprendemos isso na família. O diabo também tem tentado destruir a família, porque na família recebemos uma visão sadia sobre quem é um homem e quem é uma mulher, qual é a posição de cada um dentro da família, o que cada um representa. Por que o diabo tem tentado destruir, querido? Porque nós temos visto uma mudança, uma pregação aí fora das pessoas que não servem a Deus, de que todo mundo é igual, de que todo mundo tem o mesmo papel. Você escolhe, você nasce e você escolhe o que você quer ser na sua vida. Querido, isso não existe. Homem nasce homem, mulher nasce mulher, e dentro da família você aprende isso, quem é o pai, quem é a mãe. Tem uma figura masculina, uma figura paterna, uma figura de proteção que é o homem. Tem uma figura de amor, de carinho, de cuidado, de preocupação que é a mãe. Cada um tem o seu papel definido. Cada um recebe uma responsabilidade de Deus e juntos eles se completam e cumprem a missão de construir uma família abençoada. E o diabo quer destruir por quê? Porque ele não quer ver isso acontecer. Ele não quer ver o que é correto, o que é certo. Ele quer destruir a família, querido, porque nas famílias nós compreendemos o nosso valor. Dentro da família, o nosso pai, a nossa mãe, eles nos ensinam qual é o nosso valor. Há 10 anos a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu com 42 anos de um câncer. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho sobre isso. Mas a minha mãe foi uma mulher muito pobre, mas uma serva de Deus, uma guerreira. E a minha mãe falava assim para mim, filho, olha, você vai ser um advogado. Queridos, eu ia para a igreja com um sapato e voltava descalço todo. Cada final de semana eu ia com um sapato diferente. Porque o sapato que eu ia na igreja era ganhado, ou ele aguentava ir no meio do caminho voltando, ele acabava a sola, ou rasgava, ou estragava. As nossas roupas eram todas ganhadas. Dia de sábado à tarde tem um restaurante lá, ficava eu e o meu irmão 2 horas da tarde esperando eles terminarem de limpar o frango, porque daí eles tiravam o pé de frango que não cozinhava no restaurante, e nós levávamos o pé de frango para comer o resto da semana. Pensa numa pessoa que sabe comer pé de frango, sou eu. Era pé de frango com polenta, era pé de frango refogado, era pé de frango frito. Imagina pé de frango frito, eu já comi. Mas você sabe, queridos, que apesar de tudo isso, a minha mãe falava assim, Fernando, você fala muito bem, você é muito desenvolto,
Olha, você vai ser um advogado, você vai ser alguém importante na vida. Eu não me tornei advogado, queridos. Mas graças a Deus, hoje eu luto por uma igreja, eu defendo uma igreja. Hoje eu defendo direitos. O sonho da minha mãe, ela sempre dizia o seguinte: o meu sonho é ver um filho meu tocando no ministério de louvor, ou um filho meu em cima do púlpito fazendo alguma coisa. O meu sonho é ver um filho meu na igreja fazendo alguma coisa. A minha mãe faleceu, queridos, e ela não me viu me tornar um pastor. Mas hoje, queridos, nós somos na minha igreja, a igreja a qual Deus tem me confiado. Nós somos em 7 irmãos de sangue. Na minha igreja eu tenho 5 que são meus membros. Dos 7 irmãos, 6 estão dentro da igreja. Dos 6, 4 são líderes de célula, uma é líder dos jovens e eu sou o pastor da igreja. Porque dentro da família você aprende o seu valor. Queridos, todos dos 7 filhos da minha mãe, 6 estão dentro da Brasil para Cristo em Cianorte. E eu tenho um irmão que nós oramos por ele. Está servindo a Deus na luterana lá, mas nós vamos trazer ele de volta para o pentecostal. Mas está lá servindo a Deus. É funcionário público, homem honrado. Mas a minha mãe, apesar de tudo isso, eu tenho uma irmã que ela é pós-graduada em comércio exterior. Eu tenho um irmão que é servidor público e está fazendo faculdade de letras agora. Então a minha mãe, ela sempre disse o seguinte: filhos, apesar de tudo, ainda vocês vão ser alguma coisa na vida. Apesar de você estar comendo pé de frango, apesar de vocês estarem indo com sapato e voltando descalço para a igreja, apesar de todo esse sofrimento, apesar de tudo, no dia de Natal, eu criança, eu vendia sorvete, queridos, porque dia de Natal eu vendia muito, eu tirava folga no outro dia. Apesar de tudo isso, a minha mãe falava assim: vocês são filhos de Deus e vocês vão ser alguma coisa na vida. Mas o diabo não quer que você saiba disso, e é dentro da família que você tem esse valor. É dentro da família que você quer ser valorizado, que você vai ser valorizado. E por isso o diabo tem tentado destruir a família. Tem sido muitas razões para o diabo atacar as famílias nos dias de hoje. Mas como Satanás e os seus demônios têm agido? De que maneira eles têm trabalhado no meio das famílias, queridos? Nós vemos que o diabo tem trabalhado no meio das crianças. Hoje em dia é um bombardeio de informações, é uma lavagem cerebral, querido, através da televisão, e muitas vezes até desses desenhos que parecem inocentes. Na escola, onde era para ser um lugar imparcial, onde era para eles aprenderem cultura, eles estão aprendendo, querido, em que tudo é normal, em que eles têm o direito de decidir o que eles querem ser da vida. Estamos vivendo um tempo de tem se falado muito sobre ideologia de gênero, em que as crianças têm o direito de decidir o que elas querem ser. Queridos, Deus já decidiu. O dia que você nasceu, o médico pegou você lá, ele olhou para a mãe e falou assim: olha, é um menino. Olhou para a mãe e falou: é uma menina. A hora que você nasceu ali, estava decidindo o que era para você ser. Agora você precisa crescer e se tornar aquilo que foi dito naquele dia, porque Deus decidiu que cada um de nós seríamos assim. Mas o que nós temos visto na escola é crianças sendo induzidas a irem a outros caminhos. Crianças pequenas que estão sendo formadas, o seu caráter, a sua cultura, dentro de uma realidade que era para ser imparcial, mas tem sido totalmente parcial a uma cultura do diabo, a uma cultura demoníaca. E se nós não abrirmos os olhos e sentarmos e conversarmos com os nossos filhos, com as nossas crianças, e tirarmos isso da cabeça deles, eles vão crescer com esses pensamentos. Queridos, o diabo tem atacado os seus filhos, o diabo tem atacado as suas crianças, e você precisa estar com os olhos abertos, prestando atenção no que está acontecendo. Esses dias atrás, eu estive em Paranavaí, o meu discipulador, meu pastor Júlio César, meu discipulador lá de Paranavaí. Eu estava lá e ele tem um filhinho. Quantos anos tem o Asaf? Mais novinho. O Abner. 3 anos. O Abner tem 3 anos. E aí eu estava lá na igreja com o pastor Júlio. Ele é pastor da Batista Shalom lá. E ele pegou o Abner no colo. E ele estava brincando com o Abner, deu um pouquinho. Ele pegou e passou a mão
na parte íntima do filho dele, meu discipulador. Aí o filho dele falou assim, para, pai. Aí ele falou assim, por que ele não pode passar a mão aí? Não, porque aqui isso é só meu. E quem te ensinou isso? O papai. Nem o papai pode relar aqui. Na escola ninguém pode relar aqui. Meu professor não pode relar aqui. Meus amiguinhos não podem relar aqui. Menino de 3 anos, meu discipulador já ensinou ele que aquilo ali é algo dele. E qualquer dúvida que ele tiver, ele tem que falar com o pai dele. Queridos, você precisa ensinar os seus filhos. Você precisa falar para eles o que é certo e o que é errado. Porque eles estão sendo ensinados diferente lá na escola. E você como família, você como pai, você como mãe, tem que ter esse cuidado, ainda que esteja pequeno. Você sabe por quê? Existe um tabu muito grande dentro da igreja. Eu não posso falar sobre isso com meu filho, eu não posso falar sobre isso com a minha filha. Queridos, se você não falar, eles vão aprender errado lá fora. Você precisa falar com valores cristãos ainda, com valores de Deus, com valores do reino. É sua responsabilidade. Sente, olhe no olho, explique, claro, cada um conforme a sua idade, peça ajuda ao seu pastor, ao seu líder, mas faça isso, porque o diabo tem atacado os nossos filhos, e aí o diabo hoje, querido, tem atacado os nossos jovens. Como o diabo tem atacado os nossos jovens? Como eu disse para vocês, eu trabalho com uma igreja com muitos jovens, a maioria da minha igreja são jovens. E eu sei quais são os desafios de cada um deles. Dúvidas da sexualidade. Amigos tentando influenciar para beber, para mexer com droga, para fazer coisas erradas. Eles vêm para a igreja e muitas vezes um amigo do mal, alguém que sendo usado pelo inimigo, fala, olha, eu vou com você nesse negócio de rede de jovem sua, mas depois nós vamos sair para fazer um negócio. Querido, o diabo tem bombardeado os nossos jovens com esse negócio de ficar, com esse negócio de não criar compromisso, com esse negócio de, não, tudo é válido, você tem que curtir a vida, você tem que ter experiência. O diabo tem bombardeado os nossos jovens. Pai, mãe, abram os seus olhos, olhem para os seus filhos, olhem para os jovens da sua casa, veja se eles estão bem, converse. Identifique se há algum problema, se mudou alguma coisa. Porque o diabo tem lutado, tem atacado ferozmente os jovens. O diabo também tem atacado os casamentos. Como o diabo tem atacado os casais, queridos? Casais cristãos, casais servos de Deus. Esses tempos atrás eu estava na igreja, chegou um irmão na frente da igreja lá, o irmão da igreja. Eu estava me preparando para abrir a igreja, ter culto. O irmão chegou, bateu palma. Eu saí lá fora, o irmão tudo sangrando, o rosto assim, os braços assim, marca de unhada. E aí eu peguei e cheguei nele e falei assim, ué, irmão, você brigou com um gato? Você brigou com um gato, irmão? Mas falei brincando, ele falou assim, foi aquela mulher em casa. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu, querido? Não, pastor, eu levantei 5 horas da manhã para ir no médico. E aí ela falou assim, você quer que eu vou com você marcar a consulta? Ele, não, meu amor, pode ficar dormindo aí, não precisa levantar uma hora dessa não, tá frio, tá chovendo, deixa que eu vou lá marcar a consulta. E aí fui, pastor. Quando eu cheguei em casa, 9 horas, 10 horas da manhã do posto, a mulher tinha trancado a porta, dizia que eu não ia entrar mais dentro de casa. Eu falei, tá, querido, mas o que aconteceu? Ela falou assim que eu saí para fazer coisa errada, que não sei o que, e eu falei, eu vou entrar assim, e ela voou de unha em mim, pastor. Eu queria deixar aquela mulher descansando e ela voou de unha em mim. Aí eu falei, querido, mas o que você quer aqui? Porque a hora que o pau quebra é o pastor que tem que resolver, né? Antes ninguém liga. E aí eu peguei e falei, mas o que... Não, pastor, eu passei aqui para avisar que eu estou indo lá na delegacia fazer um BO contra a minha mulher. E aí eu falei assim, querido, mas o teu casamento não tem mais jeito? Você não quer salvar mais teu casamento? Não, pastor, eu quero salvar, mas eu preciso fazer um BO que ela não deixa eu entrar dentro de casa. Eu falei, querido, se você quer salvar o teu casamento, não vamos piorar a situação, não. Não vai para a delegacia, não. Eu vou ligar lá para a sua senhora calma lá.
e liguei para a irmã. Falei, ô querida, tudo bem contigo? O quê? O cidadão já foi lá? Falei, sim, querida, ele está aqui. Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei, irmã, calma teu coração. Eu vou pegar teu marido, eu vou levar ele para um hotel. Eu vou deixar ele lá no hotel, amanhã cedo eu vou lá pegar ele. Eu vou fazer o culto, a senhora esfria essa cabecinha da senhora. E amanhã cedo eu vou aí para nós conversar. E aí, queridos, levei o abençoado para um hotel. Falei, querido, fica dentro desse quarto, não sai daqui, pelo amor de Deus. Voltei, fiz o culto. Liguei para a irmã, depois que está mais calmo. Aguenta aí que amanhã eu passo aí. No outro dia, queridos, fui de manhã lá, sentei com a irmã e conversei com essa irmã. Busca ele lá. Aí fui no hotel buscar ele. Busquei o homem. Chegou lá, a irmã fez uma garrafa de café. Pegou um queijo. Colocou em cima da mesa. Sentou eu, a mulher e esse homem. 1h da tarde. Fomos sair 6h da tarde. Essa mulher pegava essa faca para cortar o queijo. Pastor, por que o senhor falou? Irmão, baixa a faca, vamos conversar. Não, só vou cortar o queijo, eu não vou fazer nada não. E aí a gente conversou, queridos, aquele dia mais de 4 horas sentado, e eu dentro da Bíblia falando como tinha que ser um casamento. Falei, queridos, vocês são servos de Deus. Eu falei assim, nem gente do mundo age dessa forma. Eu falei, vocês não podiam chegar a esse extremo. E aí fui trabalhando com eles a tarde toda, orando. E eu falei assim, eu vou embora agora, mas eu quero que vocês fiquem vivos aqui. Só isso me ajuda. Eu falei, só que eu deixei bem claro para vocês, queridos, eu vou ajudar vocês. Eu vou acompanhar vocês. Mas se vocês chegarem nesse extremo, por qualquer motivo, vocês vão ficar sozinhos. Porque antes de acontecer isso, vocês me ligam que eu venho aqui. E nós fomos tratando aquela situação e Deus acabou cuidando ali. Mas o diabo tem implantado, queridos, situações e mais situações. Olha só, a falta de comunicação. O marido levantou para ir para o posto 5 da manhã. A mulher quer que eu vou junto. Foi querer acompanhar o marido. O marido para cuidar da esposa. Não, querido, fica em casa descansando. Está frio, está chovendo, eu vou sozinha às 5 da manhã. Ela já achou, tem galinha ciscando nesse terreiro, pastor. Olha para você ver como que o diabo infiltra informações e coloca situações nos casais. Sabe, queridos, nos dias de hoje o casamento tem sofrido uma descaracterização. E você sabe por que tem acontecido isso? Porque os maridos, querido, me perdoe se eu falar alguma coisa aqui, eu não conheço ninguém, então eu falo mais à vontade. Não conheço ninguém, não pode falar que eu estou direcionando nada para ninguém. Mas os maridos, queridos, me perdoe a expressão, mas eu nunca vi tanto homem frouxo que nem a gente tem tido hoje. Gente, onde nós estamos? Deus te colocou só como cabeça dessa casa que você mora. Deus te colocou para decidir. Deus te colocou para prover dentro dessa casa. E os maridos têm se escondido atrás das suas esposas. Gente, eu estou falando isso, a gente está rindo, porque a situação, se não fosse trágica, seria cômica. Você vai visitar, é um bando de homem, que a mulher fala mais do que ele. Esses tempos atrás eu estava numa reunião de pastores. E o meu líder regional estava falando alguma coisa na reunião. E aí a mulher do pastor levantou lá e começou a falar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E começou a cantar de galo a esposa do pastor no meio da reunião. Brava virava um giraia lá em cima da E aí, queridos, o pastor estava do meu lado, o pastor Elodir, um querido. Ele falou assim para mim. Ele é muito tranquilo para falar, Fernando, ó, você vê quando a mulher mantém de casa desse jeito, ó. Esposa de um pastor. Sabe, queridos, tem uma igreja na nossa regional, vou falar que estou muito longe, mas tem uma igreja na nossa regional que o pastor dá até dó quando você vai lá. A mulher dele manda em tudo dentro da igreja. E aí você sabe o que acontece? A igreja está minguando. A igreja está acabando. Porque se o camarada não consegue governar, eu não estou dizendo que a esposa do pastor tem que trabalhar em comum acordo, tem que ajudar, tem que ser atuante dentro da igreja. Sim, querido, mas o cabeça é o pastor.
Isso aí. Quem manda aqui sou o Joey. Falar com o meu discipulador, na igreja quem manda sou eu, lá em casa é minha mulher, mas na igreja sou eu. Ela manda em mim, quem manda na igreja sou eu. Queridos, mas isso é muito sério. Você sabe por que a família está esfarelando? Porque os homens têm agido de uma maneira que não parece homens. Querido, eu não estou dizendo que você tem que ser o machão, que tem que quebrar tudo, tem que dar soco na mesa, porque isso não é ser homem também. Eu estou dizendo para você que você precisa ser o cabeça da sua casa. Eu estou dizendo para você que você precisa ter atitude, que você precisa prover as necessidades daquele lugar. Que Deus te colocou ali como homem. Não deixa a tua mulher tomar as rédeas da sua casa, querido. Vocês trabalham em parceria, vocês caminham juntos, vocês conversam sobre tudo, mas você é quem decide. Você é o cabeça. Pode ser que o pastor Mário não me chame mais para ministrar aqui, mas eu preciso falar o que a Bíblia ensina. Volta amanhã. Eu preciso ensinar o que a Bíblia ensina. E a Bíblia me diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua casa. A Bíblia ensina isso. Deus te constituiu por cabeça. Quando você pede algo para Jesus, querido, você tem o direito de pedir, mas Ele vai analisar se faz ou não faz, se te abençoa ou não te abençoa, porque Ele é o cabeça. Ele sabe o que é melhor para nós. Queridos, eu não tive a figura de um pai. Não tive a figura de um pai. Não tive. Meu pai se separou da minha mãe. Eu tinha 7 anos de idade. Eu sou o filho mais velho. Pra você ter uma noção, eu sou mais velho, tinha 7 anos. Tem mais 6 atrás de mim. 3 foi do outro casamento. Tinha 4 quando minha mãe se separou do meu pai. Mas 4 filhos já eram mais velhos por 7 anos. Você imagina que 7 anos, 7 anos eu não tive uma figura paterna na minha formação. Eu não tive um homem para ver como um homem age dentro de casa. Como um homem de Deus é amoroso quando precisa, é firme quando necessário, diz não quando é necessário. Eu não tive isso. Eu tive uma mãe muito guerreira, uma mulher de Deus, mas eu não tive a figura de um homem. Eu não sei o que é amor de um pai. Hoje, graças a Deus, eu sei porque eu tenho um discipulador amado que cuida da minha vida. Mas, você sabe o que aconteceu, querido? Ainda que você esteja aqui na igreja hoje e fala, pastor, eu não tenho a figura de um pai. Eu quero dizer para você, querido, que se existe algum lugar que pode suprir essa necessidade é dentro da igreja. Porque eu fui para a igreja, eu tinha 9 anos. E aí eu comecei a aprender, apesar de eu não ter a figura de um pai, eu comecei a aprender como um homem age. Porque eu tive um pastor que foi referência de pai. Eu tive homens dentro da igreja que me deram referência. E acima de tudo, eu aprendi dentro da palavra que Deus me constituiu. Que quando eu tivesse uma casa, eu seria o cabeça da casa. E hoje, querido, apesar de eu não ter filhos ainda, Deus não me permitiu ter filhos ainda. A minha esposa me engravidou há 5 anos atrás. E com 7 meses Deus decidiu recolher o nosso filho. De lá para cá ela não engravidou mais. Mas hoje, queridos, eu tenho 8 discípulos que são 8 filhos na igreja. E tenho uma igreja com mais de 180 pessoas que eu cuido como filho. Eu não tive uma figura de um pai dentro de casa. Mas por eu estar dentro da igreja, eu aprendi como um homem se posiciona. Eu aprendi que eu tenho que ser amoroso. Eu aprendi que eu sou o cabeça da casa, eu tenho que amar. Eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger. Mas eu também tenho que ser, eu também tenho que prover. Eu também tenho que decidir na hora que for necessário. Deus tem colocado sobre a minha vida, porque Deus pode suprir essa necessidade, uma unção de pai que eu não tive como referência. E se você tem um pai, querido, obedeça a ele, ame a ele, honre a ele, aprenda com ele. Porque eu sei que eu poderia ser muito melhor do que eu sou se eu tivesse a figura de um pai, de um homem dentro de casa. Porque depois a minha mãe casou, mas casou com um bêbado que não valia nada. Casou com um homem que ficava no bar o dia todo. Chegava quebrando tudo em casa. Mas para a honra e para a glória do Senhor Jesus, há 3 anos atrás eu batizei ele. Batizei meu padrasto. Hoje é membro da igreja que eu pastoreio.
Mas eu não tive a figura de um homem de Deus dentro de casa. E você que é pai, você que é chefe de família, se posicione como pai, querido. Se posicione como marido. Não deixe o teu casamento ser destruído porque você está se inibindo ou você está se ausentando da sua função de homem dentro de casa. E aí, queridos, por causa da omissão dos homens, as mulheres têm tomado a frente dentro das suas casas. Isso também está errado. Está errado, querido, está sofrendo uma mudança, uma mutação. Essa não é a família original do plano de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para ser a sua ajudadora, para ser a sua companheira. Mas Deus criou o homem para ser o cabeça. Não é o plano original de Deus. Você, mulher, você não foi colocada dentro da sua casa para mandar no seu marido. Tem umas mulheres que é terrível. Tem umas mulheres que o marido não pode abrir a boca perto dela. Sabe, queridos, é verdade. Eu vejo às vezes, tem mulher que não deixa o marido falar. Responde por ele, decide por ele. Pastor, eu não sei se o meu marido vai, mas eu vou. Está errado, irmã. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela santifica a sua casa e ela ganha o seu marido pela sua sabedoria. Mas o problema é quando os dois são crentes e a mulher tomou o lugar de homem dentro de casa. Um homem não deixando a mulher falar já é feio, que ele é o cabeça. Imagina uma mulher que não é cabeça mandando dentro de casa. Eu vou sair daqui a pedrada hoje. Querido, eu não conheço vocês. Mas eu estou falando que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Deus não te colocou para você mandar na tua casa. Deus te colocou esse marido aí. Pastor, mas meu marido é muito lento. Não tem problema, é o teu marido. Você escolheu ele, então agora caminhe conforme ele direcionar. Sabe, querido, eu tenho um casal de discípulos. A minha irmã, de sangue, é discípula da minha esposa. E o meu cunhado, o Ed, é meu discípulo. O Ed, ele é um camarada, gente boa pra caramba. Ele é muito paradão, assim, ele é líder do louvor. O Elias deve conhecer, ele deve ter visto, ele toca guitarra na igreja. Mas ele é muito paradão. E é aquele cara assim, ele é muito inteligente, ele trabalha com arte, com desenvolvimento, com design, mas é aquele cara que, do jeito que a banda tocar, para ele tá ótimo. E a minha irmã, ela é pós-graduada em comércio exterior, ligada no 220, trabalha numa empresa de implantação do sistema. E minha irmã dominava a casa. Eu sou formado em administração, o Ed internou no ensino médio. E começou, mandava dentro de casa. Um dia nós sentamos com ela e falamos, filho, não é assim, ele é teu marido. Não importa se ele tem menos instrução que você casou com ele. Ele é o cabeça da tua casa, então você vai deixar ele tomar as decisões a partir de hoje. E queridos, quando você conversa com um crente, eles entendem. A partir daquele dia, a minha irmã, apesar de ser informação superior ao meu cunhado, só informação de escola, ela se tornou submissa a ele. Ela se tornou submissa e apesar de tudo isso, apesar de ele ser paradão, eu cheguei nele e falei assim, só que você tem que se posicionar, cara. Você tem que ser mais vibrante, você tem que tomar decisão. E aí ele começou a tomar decisão, ele começou a agir. E aí um dia eu vi que ela estava meio que deixando ele decidir, mas manipulando ele para decidir a favor dela. Porque tem mulher que é assim. Tem mulher que ela decide, não, quem manda lá em casa é meu marido, mas ele só faz o que ela quer. Manipula o marido. Não, meu marido deixou eu fazer isso. Deixou porque você enrolou ele. Manipulou para ele tomar a decisão a teu favor. E eu falei para ela, você não pode ser desse jeito. Você não pode, mas você tem que deixar ele tomar as rédeas da situação. E você pode ajudar, você pode aconselhar, mas a última palavra é a dele. Mais um lindo Shrek, né? É bem isso. E aí, queridos, ela começou a aprender hoje, apesar dela ter um salário maior que o dele, apesar dela ter uma formação curricular maior que a dele, hoje ele é o homem da casa. Você sabe por quê? Hoje eles têm uma filhinha, minha sobrinha, a coisa mais linda do mundo. Estão formando uma família.
mas nos moldes da família tradicional, que Deus instituiu como plano original, lá no céu. Homem, cabeça, mulher, ajudadora, filho, para ser cuidado, ensinado, para que seja um homem de valor. Família que Deus quer que cuide, que seja assim. Pastor, claro que... Meu Deus, me perdoa, irmão, estou terminando. Não estou terminando, mas eu vou terminar. Queridos, mulheres, deixe os seus maridos, seu cabeça lá. Que esse ano de 2016 a sua família se enquadre nos padrões de uma família que serve a Deus e que obedece a palavra de Deus. Se a sua família não está sendo abençoada, é porque o diabo tem atacado a sua família e você tem deixado o diabo usar a sua vida para destruir a sua família. E queridos, eu estou falando isso para crente. Mulher crente que manda no marido, homem crente que não se posiciona como homem, filho crente que não se posiciona como servo de Deus. E aí depois chega na igreja e fala: Deus, por que as coisas estão dando certo? Porque está tudo errado na sua casa. Queridos, para encerrar minha palavra, eu estou indo para a reta final aqui. Estabeleça o governo da sua casa. Josué capítulo 24, versículo 15, está dizendo o seguinte: Josué disse assim para aquele povo, falou: olha, vocês sigam a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Querido, quem a sua casa está servindo? Se a tua casa está servindo a Deus, ela tem que estar nos parâmetros cristãos. Josué disse ao povo lá que saiu do Egito: olha, se vocês quiserem servir aos deuses como vocês estavam lá para o Rio Eufrates, vocês podem servir, mas eu sou o cabeça e a minha casa que eu governo servirá a Deus. Está lá em Josué 24:15. Quem tem governado a sua casa? Se é Deus, querido, coloque ela nos padrões divinos. O que eu preciso fazer, querido, para proteger minha família? Eu preciso entender que Deus tem que estar em primeiro lugar na minha casa. Mateus capítulo 22, versículo 37, vemos que Deus nos fez para que nós adoremos Ele acima de todas as coisas. Respondeu o Senhor Jesus: ama ao Senhor o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha o que Deus está dizendo: se a família quer ser abençoada, Deus precisa estar no centro dessa família, precisa amar Deus em primeiro lugar. Deus precisa estar estabelecido na sua casa como governante maior ali dentro. Mateus 4, 8 e 9, a Bíblia diz que o diabo também procura os seus adoradores. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, está lá em Mateus 4, 8 e 9, e diz: olha, se você se prostrar diante de mim, somente uma vez eu vou te dar tudo isso aqui. Querido, se o diabo estiver governando a sua vida, querido, que repreenda isso em nome de Jesus. Porque o diabo busca adoradores, e tem muitas famílias em que o diabo tem habitado ali dentro e tem governado aquelas casas. Só uma maneira, querido, do domínio de Deus tomar conta da sua vida. É preciso você voltar-se para uma pessoa, Jesus Cristo. A única forma de Jesus tomar conta da sua família, da sua casa, é se você voltar-se para Jesus. Romanos 10, 9 e 10 diz que nós precisamos confessar a Jesus com a nossa boca, que Ele é o Senhor da nossa casa, que Ele é o Senhor da nossa família. Outra coisa, querido, desenvolva responsabilidades. A sua casa, cada um tem que ser o seu papel. Se você lá ler em Efésios 5, 25, está escrito: aos maridos, olha a posição de vocês, homens. Amem as suas esposas. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por elas. Entregue a sua vida pela sua esposa, marido. Dê a sua vida por ela, se sacrifique por ela. Esse é o teu lugar dentro da família. Esposa, sujeite-se ao seu marido. Efésios 5, 22 diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao seu Senhor. Assim como a igreja se sujeita a Jesus, as mulheres têm que se sujeitar aos seus maridos. Posição dos pais dentro da família. Efésios 6, 4 diz assim: não irritem os seus filhos. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-os no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Querido, não fique desafiando os seus filhos. Não fique provocando, não fique irritando. Tem pai que não tem sabedoria para lidar com as coisas. Filhos, quais são as suas posições dentro da família? Nós vamos estabelecer cada um que faz dentro da família. Nós vamos ter organização, nós vamos ter governo. Qual que é a posição dos filhos? Efésios 6, 1 diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo.
Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, honrem os seus pais, honrem as suas mães, porque esse é o primeiro mandamento com profeta, com promessa. Se você honrar seu pai, se você honrar sua mãe, querido, amado, filho, se você honrar, vai tudo bem com você e os seus dias serão longos nessa terra. Não seja desobediente, ainda que seu pai e sua mãe não sejam o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Querido, eu vou te dizer uma coisa, você que é filho. Ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe não seja o melhor pai, você tenha certeza que não tem ninguém que ame mais você do que eles hoje. E que eles querem o seu bem como ninguém. Se eles errarem nas decisões, eles erraram tentando acertar. Então honre eles, ame eles. 1 Pedro 5,8 diz, a Bíblia diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Temos que nos fortalecer em Deus. Querido, eu tinha mais coisas para dizer, mas eu quero orar com você nessa noite. Mas eu quero deixar 2 textos que Deus colocou no meu coração hoje no quarto do hotel. Ele não está no meu esboço, mas eu acordei, eu estava muito preocupado. Eu falei, meu Deus, eu nunca preguei nessa igreja, eu não conheço o pessoal lá, acho que nunca vou pregar mais, mas tudo bem. Mas eu falei, Deus, eu preciso trazer uma palavra que venha do teu coração para essa igreja. E Deus me deu 2 textos, queridos. Se você quiser anotar para ler em casa. Primeiro, 1 Timóteo. Capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Querido, quando eu estava preparando essa palavra, esse texto não me veio, mas hoje à tarde, Deus me colocou esse texto no coração, para que eu lesse para vocês, para que vocês guardassem isso. Às vezes nós estamos tão preocupados com as pessoas do nosso trabalho, às vezes nós estamos preocupados em ganhar o Brasil para Cristo. Nós temos que ter isso no nosso coração, mas nós vamos começar a ganhar o Brasil para Cristo a partir da nossa família. Tem pessoas na sua família que Deus vai te trazer à mente hoje, que o diabo atacou elas e você não notou, e você não protegeu, e você não cuidou. E aqui está dizendo, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Querido, se você não se preocupar, você sabe que tem gente que fala assim, ó, querido, para de falar isso. Me perdoa se eu falar alguma coisa aqui, o pastor corrige, amanhã eu não estou aqui, ele fala que é mentira e ensina outra coisa para você. Certo. Mas para de falar isso, eu entreguei na mão de Deus porque isso aí não tem mais jeito. Para de falar isso, querido. Porque se você que foi colocado para alcançar essa pessoa está desistindo dela, quem vai lutar por ela? Sabe, o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua tia, o teu avô, que deveriam estar aqui servindo a Deus com você, mas você entregou para Deus, você não quer saber mais. Ah, pastor, agora eu já entreguei para Deus. Gente, para de dizer isso. Porque quem abandona a sua família, está evangelizando, sabe, lá na igreja deu uma dura esses dias atrás um pessoal lá. Eles queriam ir para o semáforo, colocar faixa no semáforo para ganhar gente. Eu falei, querido, você já ganhou a tua família? Você já ganhou o teu vizinho? Você já falou de Deus para a tua família? Eu falei, Deus para o vizinho, você está indo no semáforo falar para os outros? Sabe, a gente vive uma hipocrisia tão grande, queridos. Ganha a tua família, evangelize eles, lute por eles, jejue por eles, ore por eles, converse na igreja. Ah, mas eles são problemáticos, ele está na droga, ele está na bebida, ele está nisso, ele está naquilo, ele está naquilo. Não interessa, Deus vai te dar capacidade. E você sabe quem diz isso? 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo falando com o seu discípulo Timóteo. Você viu que estava em 1 Timóteo 5,8, agora está em 2 Timóteo 1,7. Olha o que está dizendo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de força, poder, amor e equilíbrio. Querido, não desista, não se acovarde. Ainda que o diabo tenha levantado contra a sua família, Deus te deu poder, amor e equilíbrio para alcançar eles para Jesus. Eu quero convidar vocês a colocar em pé nessa noite. A verdade é que o inimigo não desiste de nos atacar, mas igualmente é verdade que o Senhor também não desiste de querer nos abençoar. Portanto, com Jesus em sua vida e revestido da armadura especial que Ele já lhe deu, você vencerá as ofensivas de Satanás contra você e a sua casa. Querido, o diabo não vai desistir de atacar a tua família. Ele vai mudar as estratégias, mas ele vai estar sempre tentando. Mas da mesma forma que ele vai estar sempre tentando, Deus vai estar sempre te dando sabedoria para vencer. Pastor, eu tenho 5 minutos ainda. Queridos, eu quero convidar você que de alguma forma essa palavra falou contigo e você acha que alguma mudança precisa ser feita na sua casa, na sua família. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Senão eu vou orar com todos aqui. Mas se Deus falou com você que algo precisa ser mudado lá na sua casa, querido, que alguma coisa está errada, por isso você não tem visto os milagres, por isso você não tem visto as coisas acontecerem. Estamos começando o ano, querido, e esse ano é o ano de colheita, onde você alcançar a tua família para Jesus. Aqueles que ainda não estão aqui, queridos, precisam estar aqui. Aqueles que estão afastados precisam ver em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você sabe qual foi o maior desafio de eu me tornar pastor, queridos? Quando eu me tornei pastor, meus irmãos estavam vindo para a igreja. E eles me viram crescer. Eles me viram fazer coisas erradas. Mas o meu maior desafio, queridos, foi mostrar para eles que eu era um homem de Deus. Eles na minha vida. Hoje, queridos, dos meus 6 irmãos que eu tenho na igreja, 3 são meus discípulos. Fazem aquilo que eu falo para eles fazerem. São membros fiéis da igreja. Obedientes. Me chamam de Senhor e Pastor. Me chamam de Senhor e Pastor. Honram, querido. Porque eles viram Deus na minha vida. A sua família precisa ver Deus em você. Se não tem ninguém que quer vir aqui à frente, eu vou orar com você agora. Mas se você veio, e você puder dobrar os seus joelhos aqui. Esse ano de 2016, querido, vai ser diferente na sua casa e na sua família. Espírito Santo de Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo. Os teus filhos estão aqui, Senhor, com os joelhos dobrados. Pai, nós temos aprendido que a palavra, primeiro ela vem para o preleitor. Nós temos aprendido, Senhor, que primeiro precisa mudar algo em nós, precisa mexer algo conosco. E os teus filhos entenderam, Senhor, que algo precisa ser mudado lá dentro daquela casa. Deus, a tua palavra nos diz, a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor não dá espírito de covardia. A tua palavra nos diz que o Senhor nos dá poder. Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora eu quero abençoar essas famílias aqui representadas. Talvez nos anos que se passaram, Senhor, o inimigo tentou atacá-las. O inimigo tentou investir setas sobre essas famílias, ó Deus. Mas eles estão aqui com os seus joelhos dobrados, ó Pai. Entenderam, ó Deus querido, que algo precisa ser mudado ali. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sabedoria sobre a vida deles. Que o Senhor derrame unção, autoridade, poder e graça, para que através da vida deles, Senhor, a casa deles seja mudada, a família deles sejam mudadas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor me fez viajar 500 quilômetros para estar aqui nessa noite. E Deus, em nome de Jesus, se alguma coisa precisa ser mudada na vida desse homem, na vida dessa mulher, comece agora, Deus, a fazer uma transformação. Que a partir de hoje, Deus, essa palavra comece a surtir efeito. Candalas, ribiandalas, chorecandalas, arabacandalas, surebiandalas.
comece a fazer efeito, Deus. Comece a penetrar nos corações agora, Senhor. E ao sair daqui nessa noite, ó Deus querido, eles saiam com a convicção de que o ano de 2016 será um ano em que o diabo pode até tentar atacar a família deles, mas a família deles estarão protegidas pelo poder da sua palavra, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego cada um nas suas mãos nessa noite. Eu entrego cada vida nas tuas mãos nessa noite, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que cada um seja marido nas suas casas, que cada um seja esposa, que cada um seja filho, ó Pai, que cada um obedeça o seu papel, e que essa igreja venha crescer e frutificar, alcançando famílias para o Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada um nessa noite. Deus, como um sacerdote que o Senhor tem instituído nessa terra, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça com que cada um deles, Pai, saia daqui diferente nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para trabalhar com a emoção de ninguém. Nós não queremos emocionar ninguém. Nós queremos que a tua palavra viva, pura, eficaz e verdadeira transforme vidas, famílias, e que essa cidade seja um referencial, ó Deus. Que essa igreja seja um referencial para essa cidade, de como uma família pode ser bem sucedida e abençoada e poderosa na terra. É em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus.